reunimos como igreja, mais uma vez o prédio vazio, né? Isso entristece muito o nosso coração, mas por outro lado confiamos que em tudo Deus tem a labuta ministerial. Um beijo forte para todos vocês, todos os líderes, membros, todos os nossos frequentadores. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Como eu tenho dito, né? No confinamento dos homens, mas na liberdade do Espírito, assim, nós temos caminhado esses dias tão difíceis, né? Aproveitando, né, inicialmente, antes de entrarmos efetivamente na pregação da palavra, deixe-me dar apenas alguns avisos rápidos. O primeiro deles é com relação à volta às nossas atividades. Nós sabemos, né, que há ainda, por parte das autoridades da nossa cidade e do nosso estado, mas especialmente da nossa cidade, uma recomendação ainda para que nós mantenhamos o isolamento social, para que nós mantenhamos ainda por um tempo, né, o distanciamento social. Nesse sentido, nós também acreditamos que isso é importante para manter a nossa saúde e a saúde das pessoas que nós amamos. Porque muitas vezes nós não vamos ter nenhuma repercussão, mas pessoas muito próximas de nós serão alcançadas. Então, nesse sentido, nós ainda vamos manter as nossas atividades suspensas até que a gente possa sentir um pouco mais de segurança, né? Precisamos aplicar os princípios da palavra de Deus, dentre eles o princípio do cuidado uns dos outros, né? O bom testemunho. Por isso, vamos preservar o nosso isolamento ainda por mais um tempo, vamos preservar o nosso distanciamento ainda por mais um tempo, confiando que em tudo o Senhor tem os seus propósitos e cumpre a sua vontade. O segundo aviso é relacionado às nossas arrecadações. Nós temos, graças a Deus, mantido, né, todos os nossos compromissos em dia. O Senhor não deixou faltar absolutamente nada. Nós temos diminuído bastante os nossos custos aqui como igreja, até porque, como nós estamos utilizando efetivamente, né, o prédio, que é talvez, né, uma das nossas despesas mais altas, então nós conseguimos abaixar bastante os nossos despesas. Ainda assim, é importante que você se mantenha fiel, principalmente com o seu dízimo e com a sua oferta. Então, quem está no YouTube, né, está aí já projetado, né, a conta da nossa igreja para que você possa fazer a sua contribuição através dessa ferramenta que é a transferência bancária ou alguma outra modalidade. Então pode ficar à vontade, você que é membro da igreja, mantenha-se fiel aos seus dízimos e ofertas. Você que não é membro, está nos assistindo, seja fiel à igreja a qual você faz parte, porque todas as congregações estão passando por dificuldades também. Vai projetar aí, meu amor? A pastora Flávia, minha assistente, está projetando aí a conta para o pessoal que está no Instagram. Mas assim, irmãos, eu realmente gostaria de aproveitar que a gente está falando sobre isso para fazer uma exortação para você. Uma das coisas que nós aprendemos durante esse confinamento foi que o dinheiro que nós muitas vezes gastamos a vida correndo atrás dele, em muitos casos ele não vai fazer diferença. Para muitas pessoas no confinamento ele tinha muito dinheiro, mas não tinha o que fazer com o dinheiro, porque estava confinado dentro de casa. Portanto, o que nós aprendemos é que o dinheiro não pode ser o nosso senhor, ele não pode ser gastos, né? Já aproveita esse período aí de confinamento para refazer os seus gastos, as suas despesas. Essa é uma grande lição que a gente tem falado para os irmãos. E o terceiro aviso, já tentando finalizar esses avisos, né? Mas agora é um aviso. E todo primeiro domingo de cada mês nós celebramos a ceia do Senhor em comunhão como irmãos. Nós aqui na Igreja Nave acreditamos que a ceia tem um elemento que não pode faltar, que é a comunhão. Sem comunhão não faz sentido ter ceia. Por isso nós evitamos, né, algumas modalidades de ceia, por exemplo, drive-thru, né, ou outra coisa parecida, né? Nós acreditamos exatamente que a ceia ela deve ser repartida e ela deve ser celebrada em comunhão, ou seja, com outras pessoas ao redor. Portanto, nós instruímos aos membros de nossa igreja, principalmente aos homens, né, que eles façam o culto doméstico. Hoje, pode ser depois aqui da pregação da palavra, pode ser mais tarde. Eu faço o meu às 18 horas, todos os domingos, com a minha família, com meu filho, com a minha esposa.
Eventualmente tem alguns irmãos que acabam nos visitando nesse momento, são sempre muito bem-vindos. Mas qual é o ponto? Hoje é dia de você fazer a ceia com a sua família. Talvez, né, se você está sozinho, faça com um vizinho, faça um vizinho, desde que, né, esteja de acordo com os preceitos que são estabelecidos para a ingestão da ceia. Né, faça com algum irmão da igreja que você sabe que também está sozinho, mas não deixe de ceiar. Né? Deixar de ceiar não é uma boa alternativa, aliás, é uma alternativa que nós não devemos usar nesse momento. Nós devemos realmente ingerir a ceia, fazer esse momento de comunhão. Então faça isso na sua casa hoje em culto doméstico, os maridos, né, os pais de família, e também, né, se você, por um motivo ou outro, está longe do marido, ou talvez você não é casado, ainda é solteiro, então faça com alguém, com algum irmão, mas não deixe de ceiar. Bom, dito isso, nós vamos efetivamente entrar aqui na palavra do Senhor, na ministração da palavra. Hoje nós vamos dar sequência à exposição do Evangelho de Marcos, já chegando aí no final do capítulo 6. Hoje nós vamos ler um texto longo, um texto bem conhecido, que é Marcos capítulo 6, a partir do versículo 30. Ou não está conseguindo enxergar aí por algum motivo no YouTube, abra sua Bíblia então em Marcos capítulo 6, nós vamos ler a partir do verso de número 30. Diz assim a palavra do Senhor. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse, vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós num barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé. De todas passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, versículo 35, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram, é deserto este lugar e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu, dai-lhes vós mesmo de comer. Disseram-lhes, iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? Versículo 38. Ele lhes disse, quantos pães tens? E de ver. E sabendo eles, responderam, 5 pães e 2 peixes. Versículo 39 agora. Então, Jesus lhes ordenou que todos se assentassem, tá fora de ordem, né? Mas você está acompanhando, né? Jesus ordenou que assentassem em grupos sobre a relva verde, e o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos do céu, os abençoou, partindo em 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Senhor nosso Deus, Pai majestoso, Deus de toda a glória, governador do universo, sustentador de todas as coisas, aquele a quem nós nos dobramos em adoração, reconhecendo que só Tu és Deus e não há outro, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que nós adoramos. Pai querido, colocamos esse momento em que estaremos aqui na Tua presença, onde vamos meditar na Tua doce palavra. Palavra hoje, Senhor Deus, que nos apresenta de forma muito contundente a verdade de que somos dependentes e necessitados do Senhor. Sem o Senhor, as nossas necessidades mais básicas não seriam supridas. Mas obrigado, Pai, porque aprove ao Senhor em Jesus Cristo nos conceder a graça, a misericórdia e somos alcançados pela Tua grande bondade. E nesta manhã nós pedimos que ao ler esta palavra, meditar nesta palavra, nós sejamos cheios de graça, de misericórdia e que a doce e preciosa presença do Senhor seja manifesta em todos os lugares, aonde estiverem reunidos agora os nossos irmãos, que alcance a graça do Senhor sobre eles. Assim nós oramos, em nome do Teu Santo Filho Jesus. Amém. Amém, pessoal? Bom, dentro do contexto aí de incredulidade e discipulado, né? Parece coisas assim distintas, mas que no capítulo 6 de Marcos
elas têm andado basicamente de mãos dadas, né? Desde o início da meditação de Marcos 6, o que nós temos percebido é isso. Uma mistura de incredulidade com discipulado. Uma mistura de indivíduos que, de forma deliberada, rejeitam a graça do Senhor em Jesus Cristo, como foi o caso, por exemplo, dos nazarenos, ou como foi o caso, por exemplo, de Herodes, né, que nós vimos na semana passada. São pessoas que mostram ali uma incredulidade muito grande. Em meio a tudo isso, nós vimos a santa comissão de Jesus, o envio de Jesus sobre os seus 12 discípulos, exaltando ali o discipulado, exaltando ali o trabalho ministerial e principalmente o crescimento espiritual que todos nós precisamos. Mas agora, o que nós vamos ver é esses dois termos juntos. A incredulidade junto com o discipulado. Nós vamos ver os discípulos participando, nós vamos ver os discípulos crescendo, tendo a oportunidade de participar da obra de Jesus, mas também nós vamos ver os discípulos cheios de incredulidade, mesmo diante de provas tão contundentes como a que nós já vimos até agora. E não para por aí. A semana que vem nós vamos ver o episódio de Jesus andando por sobre o mar. Ou seja, dois textos bem conhecidos e que mostram exatamente essa parceria, por assim dizer, né? Não sei se seria parceria o nome, mas essa junção entre discipulado e incredulidade. Por ora, nós vamos nos ater aqui à meditação desse grande banquete no deserto, né? Dessa grande festa no deserto, dessa grande alimentação do deserto. E é interessante como que Marcos ele vai sobrepor os assuntos, né? O texto anterior, nós nos deparamos com um banquete onde o que foi servido foi a cabeça de João Batista. Um banquete nefasto em uma festa de aniversário cheia de elementos macabros. Nós vimos isso na semana passada. E agora nós vamos ver um outro banquete. Naquele banquete que foi presidido por Herodes, o centro da história era Herodes. Agora nós vamos ver o banquete presidido por Jesus. E o centro deste banquete é o próprio pão da vida, é o alimento vivo de Deus. No banquete de Jesus, o propósito principal é ministrar as necessidades da multidão, tanto as aparentes como as não aparentes. No banquete de Herodes, ali só havia necessidade de suprir a carne. O propósito ali era suprir os desejos humanos egocêntricos. Agora, nesse aqui não. O propósito é a compaixão, é a necessidade da multidão que está ali para ouvir e para ser alimentado por Jesus. O contraste dos dois banquetes é visível. Um desses banquetes é servido em um palácio luxuoso, com pessoas que foram convidadas e pessoas importantes, militares, homens do reino, ministros, só pessoas importantes. Em contraste com o banquete servido no deserto, aonde está aberto o convite para que todos venham, para que todos se alimentem. Ou seja, esse banquete não existe restrição para ninguém. O maior contraste, porém, está no personagem principal. No banquete de Herodes, o personagem principal era o próprio Herodes, com toda a sua pecaminosidade, os seus conflitos, a sua perturbação. Nesse outro banquete, o personagem principal é o Senhor Jesus, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. De imediato é importante dizer que pessoas que pegam esse texto e tentam, de alguma forma, aplicá-lo à nossa realidade, tentando estabelecer passos para os quais eles podem viver a multiplicação, não fazem o mínimo sentido. Porque o centro dessa mensagem não é a multiplicação. O centro da mensagem não é o fato de 5.000 homens, além de mulheres e crianças, terem sido alimentados de forma milagrosa. Esse não é o tema da mensagem. Esse não é o tema da passagem. O tema principal da passagem é tentar mostrar quem é esse capaz de multiplicar os pães. Quem é esse capaz de fazer o que só Deus poderia fazer. Essa é a mensagem da multiplicação. Talvez você ligou hoje o seu celular ou o seu computador ou a sua televisão para assistir essa pregação, na expectativa de que talvez você receberia passos para viver
grandes multiplicações na sua vida. Mas não é essa a proposta de Deus. A proposta de Deus para você nessa manhã é te apresentar o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, aquele que é soberano e o governador de todas as coisas. Bom, o objetivo do evangelista Marcos nesse texto é basicamente o objetivo de mostrar que o pré-requisito número 1 do discipulado é estar com Jesus. Quando Jesus chama esses discípulos lá em Marcos capítulo 3, versículo 4, ele fala assim: então designou 12 para estarem com ele. Ou seja, para ser discípulo de Jesus e para entrar nessa dinâmica de crescimento proposta por Cristo, nós precisamos estar com ele. E essa foi a mensagem central e esse é o objetivo do evangelista Marcos, e é sobre o prisma deste objetivo que nós vamos trabalhar nesta manhã. O objetivo central é mostrar para mim e para você que o princípio, pré-requisito máximo do discipulado é estar com Jesus. A vida dos discípulos não é uma missão para Jesus, mas também uma missão para Jesus. E trabalhar para Jesus é importante, mas estar com Ele neste trabalho é mais importante ainda. É interessante que nesse texto a identidade de Jesus é revelada como nenhuma forma foi revelada até agora no Evangelho de Marcos. Ele já foi apresentado como o Rei dos Reis, ele já foi apresentado como Deus soberano, ele já foi apresentado como o Filho do Deus Altíssimo, Filho do Homem, mas agora ele é apresentado como aquele pastor compassivo, como aquele que vira o seu coração em direção a ovelhas perdidas. E a sua missão é suprir a necessidade dessas suas ovelhas perdidas. As necessidades tanto físicas como espirituais, tanto materiais como imateriais. Agora, como vamos fazer isso? Nós vamos dividir, a análise dessa história em 3 personagens. E são os 3 personagens principais aí da nossa labuta ministerial. Quem são os 3 personagens? Primeiro, nós vamos falar da multidão necessitada. Em segundo lugar, nós vamos falar dos discípulos incrédulos. E por último, Jesus, o pastor compassivo. Bom, primeiro então é essa multidão necessitada. Leia comigo os versículos 34 até o 36, que diz assim: ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Amados, a multidão, vendo que Jesus e os seus discípulos desembarcaram em algum lugar ali da região da Galileia, eles correram para interceptá-los, mostrando que essa multidão ela tinha uma grande intencionalidade. Eles queriam estar aonde Jesus estava. E essa é uma característica muito comum das multidões que estão atrás de Jesus. Elas sabem o que querem. É a multidão que ela pode ser feita de pessoas com várias motivações, mas quem está ali sabe exatamente o que quer. E essa multidão não é diferente das outras multidões. Agora, o que nós precisamos perceber é que a alimentação dessa multidão é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. É um dos poucos fatos que é narrado nos 4 evangelhos. Essa história da multiplicação dos pães e dos peixes é usada em todos os lugares. E essa multidão que estava ali é uma das multidões mais conhecidas de toda a história. Uma multidão presente no linguajar popular e na cultura popular de forma muito séria. Só que tem um problema, amados irmãos. Ainda assim, apesar de ter sido um dos textos mais conhecidos, citados nos 4 evangelhos, ainda assim, de forma muito triste, nós encontramos interpretações equivocadas do que realmente aconteceu naquela região desértica da Galileia. É impressionante como que, apesar do texto estar aí, nós encontramos interpretações das mais variadas. Você já deve ter ouvido
que a multidão reunida e dividida é como se fosse a igreja. Você já deve ter ouvido coisas como: você coloca os seus 5 pães na mão de Jesus e ele multiplica os seus pães. E coisas afins, ligadas a esta. São interpretações equivocadas, mas dentre essas, as mais danosas são as que a gente ouve, por exemplo, que a alimentação dos 5.000 é o triunfo do compartilhar por parte da multidão. Você já deve ter ouvido interpretações que transformam essa grande história, esse grande milagre feito por Jesus, em apenas uma história moral. Dizendo, por exemplo, que quando cada um compartilha o que tem, todos comem. Quando cada um faz a sua parte, todos acabam sendo alimentados, mostrando que a moralidade é boa. E nós podemos dizer que a moral é boa, mas não é o propósito dessa história. O propósito dessa história não é dar uma lição moral, dizendo que nós como cristãos devemos compartilhar e que se o mundo inteiro compartilhar o pão, todos vão comer. Isso aí pode ser até bom e pode ser até real. Eu não vou nem entrar na questão se é ou não é bom ou real. Mas esse não é o propósito dessa história. O propósito dessa história não é apresentar uma lição moral. Até porque os fatos históricos são claros. O que havia ali eram milhares de pessoas e não existia forma de alimentá-los, mesmo se eles dividissem o pão. Mesmo se eles dividissem entre eles, eles ainda continuariam necessitados. Talvez, se eles dividissem, teria então uma grande anarquia. Portanto, o propósito dessa história não é apresentar uma lição moral, dizendo: olha, se todos compartilharem, todos vão comer. Não é isso que nós aprendemos ao olhar para essa multidão. O segundo estereótipo errado desta multidão e desse fato é Jesus como um revolucionário. E esse aqui talvez seja um estereótipo mais comumente usado. Aqui eles apresentam Jesus e muitas vezes você ouve isso, principalmente em círculos mais ligados a alguma ideologia política. Você vai perceber eles dizendo o seguinte, que Jesus ele faz a divisão correta e igualitária dos recursos. Que Jesus é um grande revolucionário. O meu professor de História do Cristianismo da faculdade, ele disse isso contando a história de Jesus, que Jesus era um revolucionário, que queria trazer justiça social para o mundo. Ó, irmãos, se Jesus quisesse trazer justiça social, você poderia ter certeza que esse mundo seria muito mais justo. Mas esse não era o propósito central de Jesus. Até o é, mas no futuro. Agora, o propósito central dele é salvar o homem. Então, Jesus apresentado como um revolucionário, aqui não parece muito correto. Apesar de que o contexto sugere exatamente uma espécie de movimento guerrilheiro. E nós temos aqui 2 fatos que vão comprovar que o que estava acontecendo ali naquela região desértica da Galileia era sim um movimento populista militar revolucionário. Não por parte de Jesus e seus discípulos, mas por parte dessa multidão. Uma multidão com fome estava buscando um revolucionário. Quais são os fatos que vão comprovar isso? Primeiro, quando diz que homens indo e vindo. Isso mostra que havia uma espécie de conspirata. Aqueles homens estavam indo e vindo, tentando de alguma forma levantar um revolucionário para talvez fazer a independência da região da Galileia. Além disso, nós temos um outro fator importante, a contagem apenas dos homens. Esse é um fator importante mostrando que há uma espécie de militarismo ou uma espécie de exército sendo levantado no meio daqueles homens. Tudo isso torna essa multidão como um movimento muito suspeito. E de fato, João menciona essa expectativa da multidão. O apóstolo João, em João 6,15, narrando este episódio da multiplicação dos pães e dos peixes, João nos faz o seguinte relato. Veja aí João 6,15. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para proclamá-lo rei.
Então, essa passagem da multiplicação dos pães e dos peixes, ela sempre foi usada para tentar trazer um sentimento revolucionário, dizendo que Jesus sim, ele fez isso e nós como cristãos também devemos dividir. João vai confirmar isso quando ele diz no seu relato sobre a multiplicação dos pães e dos peixes que a multidão tentou lançar Jesus como rei, ou seja, até a própria multidão tinha um estereótipo errado de quem era Jesus. Então, pastor, qual era o modelo que Jesus estava seguindo? Bom, assim como em outros episódios do Evangelho de Marcos, Jesus estava remontando algo do passado. E aqui ele está remontando o banquete no deserto dirigido por Moisés. O modelo de Jesus ali era o modelo de Moisés. E nós podemos enumerar pelo menos 3 elementos que são comuns entre Moisés e também Jesus. Por exemplo, a multiplicação dos pães feitos por Jesus e a dádiva do maná dado no período de Moisés. Ou seja, a alimentação de forma milagrosa, produzida por Moisés, claro, né, produzida por Deus através de Moisés, e também a multiplicação dos pães produzido por Jesus ali naquele deserto da Galileia. Além disso, nós temos em comum também o papel de liderança, tanto de Jesus como de Moisés como pastor. E daqui a pouco nós vamos estudar um pouco aqui para falar que essa visão pastoral aqui tem muito a mais a ver com liderança do que com cuidado propriamente dito. Mas o que nós vamos perceber aqui é um elemento que vai ligar, que vai conectar o papel de liderança de Jesus e o papel de liderança de Moisés. Assim como Moisés ensinou a lei para o povo, nós temos Jesus também reafirmando a lei e ensinando a lei para o seu povo. Assim como Moisés era um mediador de uma aliança, Jesus também é mediador de uma aliança. Moisés de uma aliança transitória, Jesus de uma aliança definitiva. Além disso, nós encontramos que, assim como Moisés, Jesus também dividiu o seu grupo, dividiu o seu povo em grupos. Moisés dividiu pelas tribos, orientados obviamente por Deus, e Jesus distribuiu ali pela quantidade. Portanto, o que a multidão precisa é de um Moisés para ensiná-los e liderá-los em direção à terra prometida. A multidão de Moisés e a multidão de Jesus se parecem com isso. Assim como o povo que peregrinou pelo deserto com Moisés estava em direção à terra prometida, nós também estamos peregrinando junto com o nosso pastor, junto com o nosso líder em direção à terra prometida. E não um guerrilheiro rebelde que iria iniciar uma revolução de perspectivas apenas humanas. Assim como aquela multidão precisava de um líder para levá-los à terra prometida e não de um revolucionário, como eles imaginavam que precisavam. Nós também não precisamos de um revolucionário, mas nós precisamos de um líder que vai nos conduzir também até a terra prometida. Bom, nós podemos fazer várias aplicações deste texto ao nosso dia a dia. A primeira pergunta que nós temos que fazer é: será que você tem uma visão clara de quem é Jesus? Assim como a multidão olhava para Jesus como um revolucionário, talvez você também enxergue Jesus como um revolucionário. Talvez você enxergue Jesus como um político ou até mesmo como um exemplo a ser seguido. Aquela multidão, ela não estava entendendo ou ela não percebeu diante de quem ela estava. Talvez para aquela multidão, Jesus era esse revolucionário e efetivamente nós vimos que para a multidão ele era esse revolucionário. E talvez para você Jesus é apenas um revolucionário. Talvez para você Jesus é apenas um modelo a ser seguido, um bom modelo, mas apenas um modelo a ser seguido. Talvez para você Jesus é apenas mais uma religião entre tantas e tantas opções. Que o que você precisa é de inteligência espiritual, para usar um termo moderno. Mas eu quero dizer para você que não é isso. Eu quero dizer para você que, assim como aquela multidão que esperava um revolucionário e encontrou o Rei dos Reis, você também. A maior aplicação que nós fazemos nessa manhã é entender que para mim e para você, Jesus é muito mais do que um revolucionário.
Jesus é muito mais do que um exemplo a ser seguido. Jesus é o Rei dos Reis, o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, o poderoso de Israel, o grande eu sou. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Cristo. Portanto, nesta manhã, não deixe que as necessidades e a dor que aquela multidão passou possa influenciar a forma como você vai enxergar o próprio Jesus. Quem é Jesus para você? Essa deve ser a nossa pergunta. Tá tudo certo aí, Davizão? Tá, já tá não. Tá conseguindo gravar lá? Uhum. Ah, ótimo. Bom, vamos entrar então no nosso segundo ponto. Vamos analisar agora os segundos personagens aí desse texto, que são os discípulos incrédulos. Eu quero ler com vocês o versículo 30 e o 31, que diz assim: Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: Vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Amados, a reunião dos discípulos com Jesus significa que, em meio à agitação da vida e às preocupações que eles tinham, as ocupações que a vida dava para eles deviam prestar contas a Jesus. Apesar de toda a correria, de todo o estresse, de tudo que eles estavam enfrentando ali, a reunião de Jesus com seus discípulos mostrava que Jesus estava solicitando contas para eles. Eles deveriam se apresentar diante dele, entendendo que a maior exigência do discipulado sobre eles, a maior necessidade que eles tinham era de estar com Jesus. Ou seja, quanto mais eles fossem exigidos, quanto mais o trabalho ministerial exigisse deles, quanto mais o trabalho ministerial cobrasse deles uma determinada postura, mais eles deveriam estar aos pés de Jesus. Mais eles deveriam estar próximos de Jesus. Quanto mais eles fossem cobrados, mais diante de Jesus eles deveriam estar. Agora, interessante é que Jesus e os discípulos não conseguem ter a solidão que eles desejavam. E não só desejavam, mas como precisavam. Eles não conseguiam ter o descanso que era necessário, merecido e fundamental. Esse descanso e solidão foram interrompidos pela multidão ávida e sedenta. Só que com o avançar das horas e a chegada da escuridão, a intranquilidade e a apreensão toma conta dos discípulos. O que esse povo vai comer? Talvez eles estavam ali perguntando entre si. E a sugestão que eles fazem para Jesus parece muito razoável diante das circunstâncias. Mandar o povo embora, para que eles possam comprar alimentos e provisões nas regiões mais próximas. Era a ideia mais interessante, na verdade era a melhor ideia. Vamos despedi-los para que eles possam ir para as cidades e comprar o que comer. Para que eles possam ir em busca de alimentação. Essa foi a sugestão que os discípulos passaram para Jesus. E era a sugestão mais óbvia, a sugestão mais interessante, mais razoável a se fazer naquele momento. Mas a resposta de Jesus para os discípulos é intrigante. Jesus diz para eles: deem vocês de comer. Com isso, Jesus intensificou a crise. Se já era uma crise grande, você imagina o que isso provocou na cabeça daqueles homens. A ponto de eles responderem de forma irônica para Jesus: acaso nós poderemos comprar para esses homens o que comer? Precisaríamos de 200 denários. E 200 denários para aqueles homens ali era uma pequena fortuna. Então, o que eles estavam dizendo para Jesus era o seguinte: a sua ordem parece impossível. E assim como outras ordens que Jesus deu, essa era daquelas ordens que realmente eram impossíveis. Mas, como em outros casos, mesmo diante de ordens impossíveis que Jesus dá para eles, em outros casos também, assim como nesse caso, eles acabam obedecendo, mesmo sem saber exatamente como fazer. Eles obedecem, vão fazer o que Jesus mandou, mesmo no coração deles estar cheio de incredulidade. Eles não tinham confiança de que conseguiriam exatamente. Por quê? Porque era impossível. Como eles dariam conta de sustentar aquela multidão?
E assim como nós muitas vezes, eles são arrebatados pela grandiosidade do problema. Um problema que acontece de forma muito rápida, em questão de poucas horas. Uma situação que talvez para eles era muito confortável, porque eles estavam vindo de uma situação onde eles tinham visto grandes milagres acontecendo. E em questão de horas, eles estão diante de um grande problema. E eles são jogados para dentro desse problema, assim como Moisés, que teve que alimentar aquela multidão no deserto. E mais, ali na multidão no deserto ainda havia uma exigência, porque eles queriam comer um cardápio próprio deles. Assim como Elias também foi jogado um dia para dentro de um problema alimentar, porque ele teve que alimentar uma viúva junto com seu filho e ele ainda. Jogado para dentro de um problema, de forma severa e cruel. Nós podemos nos lembrar ainda de outro que teve um problema alimentar, Eliseu. Eliseu dirigiu uma escola de profetas e ele precisava alimentar esses profetas e simplesmente não tinha como alimentar. Assim como os discípulos, eles são literalmente jogados para dentro de um problema e de um problema grandioso. Então, amados irmãos, nós estamos diante de algo que é muito sério. E isso se repete na história de Israel. Olha só que interessante. Os discípulos reclamam do que não têm. E Jesus foca aquilo que eles têm. Os discípulos estavam preocupados que eles não tinham, mas Jesus falou para eles o que vocês têm. É interessante porque o problema não será resolvido por algo que não está próximo deles, que está distante deles, mas por algo no meio deles. Jesus vê as possibilidades naquilo que os discípulos vê apenas impossibilidades. Isso acontece em outros momentos da história de Israel, e o que nós aprendemos aqui, o que nós enxergamos nesse texto, é que, assim como em outros momentos da história de Israel, e assim como outros momentos na história da própria igreja, sempre Deus mostrou os seus caminhos. Assim como já aconteceu em outros momentos de Israel, como eu acabei de citar aqui, Moisés, Elias, Eliseu, diante de grandes impossibilidades, assim como já aconteceu na história da igreja. Ou você acha que quando Lutero começa a questionar a teologia católica, você acha que ele esperava algo desse sentido? Para ele era uma grande impossibilidade, mas Jesus ia usar exatamente o que estava na mão dele, o que ele tinha à sua disposição. E Deus sempre faz isso, Deus tem os seus caminhos. O que nós precisamos aprender é que a inabilidade dos discípulos para entender não os impede de agir conforme as ordens de Jesus. Mesmo sem entender, mesmo sem compreender o que Jesus vai fazer, mesmo sem, na verdade, olhando para aquela situação e vendo um grande impossível, eles ainda assim não foram impedidos de agir. Eles agiram de acordo com as ordens de Jesus. Nesse caso aqui, na mediação com a multidão. Eles foram os mediadores entre aquela multidão e Jesus. O impressionante é que o milagre de Jesus usa recursos humanos. Inadequados, sim, mas recursos humanos. E mesmo que aqueles recursos não sejam tudo o que Jesus estava esperando, ainda assim ele usa aqueles recursos. Portanto, a impressionante incredulidade dos discípulos. Por quê? Porque ninguém melhor do que aqueles discípulos, ninguém naquela multidão melhor do que aqueles discípulos conheciam que era Jesus. Na verdade, eles estavam vindo de uma santa comissão, onde eles tinham sido usados por Jesus para operar grandes milagres. Então a incredulidade daqueles discípulos, marcada pela sugestão de dissipar a multidão, encontra resposta na ordem de Jesus de alimentar a multidão. Eles tinham o alimento para aquela multidão faminta. Apesar da sua incredulidade, eles tinham o alimento para aquela multidão que estava precisando e estava ávida e restrita à busca de alimentos. Assim somos nós, amados. E essa é a aplicação que nós podemos fazer. Ao olhar para esses discípulos e toda a sua incredulidade,
A olhar para esses discípulos e enxergar nas mãos deles os esparcos recursos que eles tinham. Olhar para esses discípulos e enxergar a sua sugestão carnal, humana, de mandar a multidão procurar alimento nos povoados. Ao olhar para a reação desses discípulos, nós só podemos enxergar que nós também somos assim. Quantos milagres já vivenciamos, quantos milagres já presenciamos, ainda assim estamos querendo dispensar a multidão. Ainda assim não confiamos que Jesus pode fazer milagres, com os seus propósitos, obviamente. Muitas vezes nós não entendemos, nós fazemos como os discípulos, nós dispensamos a multidão sem o pão vivo. Nós temos o pão vivo, nós temos o alimento santo, nós temos a resposta para o mundo perdido e para a multidão faminta. E muitas vezes nós não damos essa resposta, na verdade, muitas vezes nós nem vivemos de acordo com essa resposta. Nós nem respondemos à altura aquilo que nós temos que fazer para aquela multidão. Nós temos esse alimento e muitas vezes estamos jogando esse alimento fora. O pão vivo que desceu do céu, ele habita em nós. E nós estamos dispensando a multidão sem esse alimento. Você é portador de um grande alimento, alimente a multidão. Não deixe ninguém sair de próximo de você sem receber a palavra viva, sem receber a palavra do Evangelho. Não deixe ninguém sair de perto de você sem receber a esperança que está contida no Evangelho. Cristo em vós, a esperança da glória. Não deixe. Agora, qual é o problema? Muitas vezes nós estamos encharcados pela nossa incredulidade. Nós mesmos já andamos com Jesus, já tivemos experiências com Jesus, mas simplesmente ignoramos essas experiências. Abraçamos a incredulidade e deixamos para trás todas as experiências que tivemos e deixamos a multidão faminta. E esse é um grande problema. Alimente a multidão. Você tem o alimento, você tem o pão vivo que desceu do céu. Em terceiro lugar, o terceiro personagem que nós vamos analisar nesta manhã é Jesus, o pastor compassivo. O versículo 34 até o 37 vai mostrar exatamente a ação desse pastor cuidando dessa multidão. Ao desembarcar, versículo 34, ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: dai-lhes vós mesmo de comer. Amados, Jesus, apesar de ser interrompido pela multidão em seu descanso, extremamente necessário, extremamente fundamental, ainda assim, ele olha para essa multidão com compaixão. Essa compaixão de Jesus expressa-se em ensino e em cuidado. Ele não só se compadeceu, mas ele se compadeceu ensinando a multidão e mais, cuidando desta multidão. A multidão, aos olhos de Jesus, era como ovelhas sem pastor. Assim é o homem diante da graça e da misericórdia de Deus. Aos olhos de Deus, nós somos como ovelhas sem pastor. Por quê? Porque aquele que deveria cuidar de nós, Adão, o nosso pai, nos abandonou. E aí nós precisamos ser resgatados. E essa é a mensagem central desse texto. A mensagem central desse texto não é efetivamente a multiplicação dos pães, nem os passos dos discípulos em direção à multiplicação. O propósito dessa narrativa é mostrar que somos ovelhas sem pastor e que só pela graça e a misericórdia de Deus, ao encontrarmos esse grande pastor, é que poderemos ser restaurados e resgatados. Essa é a grande mensagem, porque não adianta. Muitos daqueles, olha que mensagem, amados. Muitos daqueles que estavam ali naquela multidão, que foram alimentados por aquela multiplicação, não creram em Jesus para a salvação.
Muitos que estão vivendo multiplicações aí, achando que essa é a solução, na verdade estão longe da fé em Cristo. Estão longe de resolver o verdadeiro problema. A mensagem desse texto não é a multiplicação dos pães. A mensagem mais linda desse texto é quando Jesus olha para a multidão e diz: eles são como ovelhas que não têm pastor. Quando ele olha para mim e para você, na eternidade, diz: eles são como ovelhas que não têm pastor, mas eu deixo o meu reino e vou cuidar dessas ovelhas. Ah, irmãos, nós somos ovelhas que não valemos nada. Nenhum pastor nos queria. Nenhum pastor queria ovelhas sujas, criminosas, abandonadas, feridas. Ainda assim, sem valor nenhum para o pastor, aprove a ele nos amar de forma tão impressionante e provar esse amor morrendo na cruz por nós. Essa é a mensagem desse texto. O personagem principal desse texto não é a multiplicação. A multiplicação é tão pequena diante do grande pastor. A multiplicação dos pães é só uma solução temporária para resolver o problema daquela tarde, noite ali, daquela região desértica da Galileia. E não significa que você vai viver essa multiplicação hoje. Se viver bem, mas não é essa a mensagem. A mensagem é: você era uma ovelha sem pastor que foi comprado por um alto preço. Essa é a mensagem. Irmãos, olha só que interessante o termo pastor de ovelhas. Esse termo que para nós hoje tem uma conotação pastoral. Mas essa não era a principal utilização desse termo. O termo pastor de ovelhas na tradição judaica não era para se referir a um pastor que ficava cuidando de ovelhas ou um líder sacerdotal que cuidava do povo. Não, não. Pastor de ovelhas era uma metáfora de um líder, era uma metáfora, uma figura de linguagem para um líder de Israel. Líderes como Moisés, Samuel, ou um herói militar como Josué e Davi. Ou seja, quando na tradição judaica alguém era chamado de pastor de ovelhas, era um líder, era um herói militar, era uma referência de alguém que deveria ser seguido. O que nós aprendemos com isso? Que Jesus, em sua compaixão, enxerga que as pessoas estão sem direção, sem propósito e sem um líder. Jesus olha para aquela multidão e percebe que aquela multidão precisava de alguém para liderá-los, para ensiná-los e para estabelecer um novo propósito na vida deles. Jesus utiliza essa oportunidade para ensinar as pessoas. Jesus utiliza essa oportunidade para ministrar na necessidade principal daquelas pessoas, que não era comida. Jesus utiliza aquela oportunidade para, de alguma forma, ensinar para aquela multidão que o que eles mais precisavam não era de comida, mas era de um verdadeiro líder. Um líder não como Moisés, ou Davi, ou Samuel, ou Josué, mas um líder como ele, um líder que realmente pode conduzi-los à terra prometida. Além disso, a sua compaixão se manifesta-se em suprimento. A alimentação deles está nas mãos de Jesus. Jesus, apesar dos recursos patéticos que ele tem nas mãos, ordena que a multidão assente-se em grupos, divide ali 50, 100, e muito mais do que uma imagem de praticidade, muito mais do que uma imagem somente organizacional, meio que querendo apresentar como se fosse a igreja, ou o povo de Israel, as tribos de Israel, não. Muito mais do que a praticidade. Jesus sentasse o povo em grupo, tinha a ideia de Jesus presidindo a multidão como um pai que alimenta a sua família. Assentem-se à mesa, porque o Pai vai servir vocês agora. Assentem-se à mesa, porque aquele que está presidindo essa refeição cerimonial é o Pai, é aquele que vai cuidar de vocês. É interessante que a igreja primitiva, ela enxergava um paralelo entre este episódio da alimentação dos 5.000 homens,
da alimentação no deserto da Galileia. A igreja primitiva fazia uma relação um paralelo entre essa alimentação no deserto com a ceia do Senhor com seus discípulos. Para a igreja primitiva, havia uma ligação muito forte entre essa refeição, onde Jesus multiplica o pão, onde Jesus multiplica o peixe, com a última refeição, a ceia derradeira de Cristo com seus discípulos. E mais, para a igreja primitiva, o paralelo não parava aí, mas também se juntava ao grande banquete final, o banquete da consumação de todas as coisas, quando Jesus servirá a sua igreja definitivamente, de forma gloriosa. Portanto, nós temos 3 alimentações cerimoniais: a multiplicação dos pães no deserto, a ceia do Senhor com seus discípulos, a ceia derradeira antes da sua morte na cruz, e por último, o grande banquete prometido para aquele grande dia. Em todos esses casos, tanto nessa ceia, nesse banquete do deserto da Galileia, como na última ceia dos discípulos, como também na volta de Jesus, nós temos aqui algo acontecendo. Nessas 3 alimentações, Jesus toma o pão, Jesus dá graça pelo pão, Jesus reparte o pão e Jesus ordena que os seus discípulos entreguem. Assim como essas outras ceias, nós podemos esperar isso. E aqui nós temos uma bela exemplo de como Jesus ele trabalha tanto o nosso passado, como o nosso presente e o nosso futuro. Ele trabalha o nosso passado, dizendo já não há mais condenação para você, o seu passado foi cancelado. Mas ele também trabalha o presente, dizendo nada poderá nos separar do amor de Deus. E ele trabalha o futuro, dizendo daqui a pouco nós estaremos juntos. Eu vou para um lugar preparar uma morada para vocês. Aqueles que são meus, de forma alguma os lançarei fora. Ninguém os arrebatará das minhas mãos. São promessas desse Pai glorioso, desse pastor que cuida das suas ovelhas, desse líder que estabelece um propósito, uma direção e um ensino para as suas ovelhas, mostrando para as suas ovelhas qual caminho elas devem seguir. Não como o caminho da multidão que enxerga Jesus como um revolucionário, ou apenas mais uma opção religiosa, ou apenas uma característica de inteligência espiritual. Ah, você é inteligente espiritual, então você serve a Jesus, ou então você pode servir ao Buda, a Alá, ou qualquer outro Deus. O importante é você ter uma vida espiritual. Não. Aqui nesse texto, nós vemos o único que pode nos direcionar, o único que pode estabelecer um caminho para nós. E é interessante porque quando eles falam, todos comeram e ficaram satisfeitos. Que expressão gloriosa! Amados, existe uma grande diferença entre o banquete do deserto e as cerimônias previstas na Torá. Quando você lê a lei, a exigência da lei é que os alimentos deveriam ser preparados apropriadamente. Então, o alimento que era para ser assado só poderia ser assado. O alimento que era para ser cozido só poderia ser cozido. Ou seja, eles deviam ser preparados de forma apropriada. Os alimentos apropriados não era qualquer alimento. A carne de animal X não pode comer, a carne de animal Y não pode comer. Se o animal for morto da forma H não pode comer, se o animal for morto da forma X não pode comer. Ou seja, havia toda uma forma, tanto de preparar, como a forma como separar aqueles alimentos. Além disso, havia aqueles que estavam apropriadamente limpos para se alimentar. Ou seja, os alimentos imundos e as pessoas imundas seriam excluídas. Mas no banquete presidido por Jesus no deserto, existe um convite aberto para a inclusão de todas as pessoas. Agora não é só mais os judeus, não é só mais aquele grupo, não. Agora todos podem se achegar, de toda tribo, língua e nação. Ele é o pão vivo que satisfaz a fome em todos os sentidos,
materiais e espirituais. Ele é aquele que pode satisfazer toda a humanidade. Ele é aquele que pode satisfazer todos de justiça, de paz e principalmente de salvação. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Jesus queria mostrar que ali estava alguém que era maior do que Elias, que era maior do que Eliseu e que era maior do que Moisés. Alguém capaz de conduzir as suas ovelhas pelo deserto em direção à terra prometida. Bom, diante desses três personagens, nós podemos concluir essa palavra de hoje. E para concluir, é importante nós nos lembrarmos qual era o nosso objetivo inicial aqui essa manhã. Nosso objetivo era demonstrar que o pré-requisito número 1 do discipulado é estar com Jesus. O objetivo aqui era mostrar que a vida dos discípulos não é só uma missão para Jesus, mas também é uma missão com Jesus. E aqui inicialmente a gente já pode falar algumas coisas. Quantos nós conhecemos que tem a igreja como uma forma de suprir a sua necessidade espiritual? Tem a igreja como um lugar onde ele bate o ponto de domingo a domingo. A vida cristã para ele se resume a cada domingo estar na igreja, entregar o seu dízimo, cumprir as suas obrigações religiosas. E muitos estão até apertados nesse momento. Por quê? Porque de uma hora para outra perderam o lugar onde eles iam para bater o seu ponto religioso. Muitos encaram o relacionamento com Jesus como um relacionamento subjetivo, apenas intelectual, que não desemboca em ação efetiva. Então você tem de um lado um grupo que só age, que acha que as suas ações espirituais, que as suas ações ligadas ao campo espiritual vão resolver os seus problemas. Que eles podem encontrar sabedoria em qualquer lugar. Que Jesus é só uma opção que ele resolveu fazer, mas se tiver outra opção melhor, o espiritismo, o budismo, qualquer outra coisa que está na moda, ele pode aderir a isso. Ou outros que acham que não, Jesus é apenas uma subjetividade da qual eu posso me relacionar ou não com ele. Ambos estão errados. O convite aqui não é para seguir Moisés, Elias ou Eliseu. O convite aqui não é para dar os 7 passos para a multiplicação. O convite aqui é para você entender que você foi profundamente amado pelo pastor. Que você foi absurdamente amado pelo pastor. E que o pastor te chama para um relacionamento com ele. Relacionamento esse onde você vai ter que trabalhar sim. Dividir os pães, pegar os pães, preocupar-se com a multidão. Mas principalmente que você vai ter o pão vivo dentro de você. Sendo assim, nós podemos dizer que esse milagre, o milagre da multiplicação, traz a vontade divina, a expressão perfeita. Quando nós olhamos para este milagre, nós enxergamos a voz de Deus de forma perfeita falando algumas coisas para nós. Esse milagre, ele fala para mim e para você, por exemplo, que Deus deseja preencher as suas criaturas com Ele mesmo. A primeira coisa que nós aprendemos com este milagre é que Jesus não quer alimentar a multidão de pão, que Jesus não quer estabelecer só a justiça social ou moralidade, não. Que Jesus quer preencher os seus indivíduos, Ele quer preencher as suas criaturas com Ele mesmo. Além disso, esse milagre apresenta que Jesus quer suprir as necessidades das suas ovelhas. Necessidades básicas, necessidades sejam elas quais forem. Além disso, Ele quer expandir a pequenez deles com a sua grandeza. Aqueles homens não conseguiam enxergar nada além do que estava ali. E o que Jesus queria fazer era dar para eles algo que ia expandir a visão deles. Para que eles pudessem enxergar a grande obra de Deus por eles e não a obra momentânea. Quantos estão agora? Esse é um momento muito singular da humanidade. Eu vi 2 notícias essa semana. A primeira, que em Portugal as pessoas estão apavoradas atrás de Bíblias.
querendo comprar Bíblias e tentando ir para a igreja para buscar uma solução para um problema temporal, que é o problema do coronavírus. Outra notícia que eu vi essa semana é que numa pesquisa realizada, ele foi perguntado para as pessoas o que elas fariam assim que a quarentena acabasse, qual seria a primeira coisa que elas fariam. E um grande número de pessoas respondeu que a primeira coisa que elas fariam é ir para a igreja. Agora, a grande pergunta é, será que nós estamos apenas tentando resolver um problema temporal? Será que nós estamos apenas tentando multiplicar os pães e os peixes e amanhã ter necessidade de pão e peixe novamente? Ou será que o grande objetivo é que a nossa pequenez seja substituída pela grandeza de Deus e pela glória de Deus? Essa era a expressão da vontade de Deus nesse milagre. Além disso, havia uma outra expressão que era transformar a vida mundana em vida abundante. E aqui existe mais uma dessas interpretações muito incorretas. Muito incorretas. Quando Jesus diz em João 10,10 sobre vida abundante, ele não está falando de benesses humanas. Por quê? Porque essas benesses humanas são perecíveis. O que Jesus está falando é de um novo nascimento. É do que Paulo fala em Efésios 2, ele vos deu vida, estando vós mortos. Ah, irmãos, entender isso faz toda a diferença. Quando Jesus olhou para aquela multidão e disse, eles são como ovelhas sem pastor. O que ele queria não era dar uma direção provisória, propósitos perecíveis, não. Ele queria estabelecer propósitos eternos para aqueles indivíduos. Ele queria estabelecer um novo tipo de vida para aqueles indivíduos, um novo tipo de sociedade para aqueles indivíduos. Ensinar aqueles indivíduos as mensagens eternas. O ponto de virada na história acontece no momento em que Jesus olha para a multidão com compaixão, desejando preenchê-la com a abundância da graça existente em si mesmo. Quando Jesus olha para aquela multidão, uma multidão de pessoas carentes, uma multidão de pessoas perdidas, uma multidão que achava que se eles tivessem um líder revolucionário e se eles conseguissem independência do Império Romano, aí sim eles seriam felizes. A virada na vida daqueles homens aconteceu quando o olhar compassivo de Jesus olhou para eles e desejou enchê-los, não do que era perecível, mas enchê-los da graça que estava nele mesmo. Quando nós olhamos para tudo isso que nós aprendemos nessa manhã, nós podemos propor algumas ações que são muito práticas a partir disso. E é isso sempre que nós devemos fazer quando nós meditarmos nas Escrituras. Sempre procurar aplicações muito práticas. E de forma muito reduzida e resumida, nós podemos propor aqui 4 aplicações. Primeira, é uma pergunta. Quem é Jesus para você? Porque a resposta a essa pergunta faz toda a diferença. Talvez Jesus para você é um revolucionário. Talvez Jesus para você é um novo líder político. Talvez Jesus para você é apenas um exemplo a ser seguido. Ou fundador de uma religião, assim como outros bons fundadores de religião. Mas, se de fato ele é quem ele disse que é, se de fato Jesus, ele é quem ele falou que ele é e quem ele demonstrou que ele é, se Jesus é de fato quem a Bíblia diz que ele é, então, meus amados irmãos, nós estamos diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Nós estamos diante da pessoa mais importante dessa terra. Mais importante do que Abraão, mais importante do que José, mais importante do que Moisés, Josué, Davi, Salomão, mais importante do que qualquer um dos profetas, mais importante do que João Batista, Paulo, Pedro, ou qualquer homem da história, Lutero, Agostinho, ou qualquer um outro homem que tenha habitado essa terra. Mais importante, nós estamos diante dele. Então, o que você precisa entender ao praticar essa palavra essa semana é que a Bíblia apresenta o Rei dos Reis
E você pode encontrar o Senhor dos Senhores nas páginas das Escrituras. Essa é a primeira mensagem que você precisa entender. Tudo vai fazer diferença, tudo será diferente. A forma como você vive será diferente. Por quê? Porque você está diante da pessoa mais importante dessa terra. Você está diante, não de qualquer coisa, mas você está diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. A segunda aplicação que nós podemos fazer é: o que você tem em mãos hoje? Talvez você tenha em mãos só 5 pães e 2 peixinhos. Eu quero dizer para você que tudo que você tem pode ser tudo o que Deus quer usar. Tudo que você tem pode ser tudo o que Deus quer usar. De forma bem objetiva, a nossa incapacidade é prova contundente do poder de Deus. Sabe como é que a Bíblia chama isso? Arrependimento. Arrependimento é reconhecer que sem Cristo nós não podemos fazer nada. Sem o Rei da Glória, sem o nosso grande pastor, nós não podemos fazer nada. Nada, nada, nada. Agora, por outro lado, com o Rei da Glória, entendendo que nós estamos diante do poderoso Deus de Israel, aí toda a perspectiva de vida muda. Por isso que a Bíblia fala que a forma de responder ao pastor de ovelhas é com arrependimento e fé. É reconhecendo que diante dele nós somos completamente necessitados. Por outro lado, cremos que o pouco que ele tem nas mãos pode se transformar em muito. Isso é arrependimento, isso é fé. Então viva a sua vida dessa forma. Viva a sua vida nessa perspectiva. Viva a sua vida entendendo que você, por si próprio, não pode fazer nada, mas que Cristo, com o pouco que você tem, Ele pode usar para fazer uma revolução na sua vida. A terceira aplicação que nós podemos fazer é uma ordem. Alimente a multidão. Alimente a multidão. Nós temos o pão vivo que desceu do céu. Nós temos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A entrada garantida no grande banquete do Rei. Nós temos isso. Amados, é muito interessante como que existem várias figuras de alimentação dentro da Bíblia. O pão vivo, o Cordeiro, o grande banquete final. São figuras dessa fome que as pessoas estão passando aí para fora. São figuras de que nós temos o alimento, que primeiro nós somos alimentados e que nós temos a mensagem que essas pessoas estão buscando. Não trate isso como qualquer coisa. Não rejeite isso simplesmente por preguiça. Não rejeite isso simplesmente pela sua própria incapacidade. Não, não, não. Alimente a multidão. Seja um propagador destas verdades, seja um propagador, seja um multiplicador de alimentos, seja como os discípulos, pegue lá na mão de Jesus e leve para alimentar a multidão. Receba do próprio pastor e alimente a multidão. Esse é o chamado para o discipulado. O chamado para o discipulado é um chamado para o crescimento, para o envolvimento. O chamado para o discipulado é um chamado para sentir as dores, para se preocupar com a multidão, para saber o que a multidão vai comer, para saber onde a multidão vai dormir. Esse é o chamado para o discipulado. Um discípulo de Cristo verdadeiro, ele tem essas preocupações. Um discípulo de Cristo, verdadeiramente, ele não pode ser impassivo, ele não pode viver como se isso não dissesse respeito a ele. Ele não pode simplesmente rejeitar as necessidades da multidão, mas ele precisa fazer tudo o que está às suas mãos. Se é então para liderar o ministério, eu vou liderar. Se é para trabalhar no ministério, eu vou trabalhar. Se é para ir para a rua pregar para as pessoas, eu vou. Se é para ir para pregar para a minha família, eu vou. Não importa. Não importa. E note, existe uma urgência nessa mensagem. As pessoas estão morrendo. As pessoas estão perdendo as suas vidas. A multidão está
faminta e sedenta, alimente a multidão. E a quarta aplicação, essa talvez seja a mais importante de todas elas. O pastor de Israel está conduzindo as suas ovelhas. Acalme o teu coração nessa manhã. Acalme o teu espírito nessa manhã. Confie no pastor de Israel. Ele está conduzindo a sua igreja. Amém? Eu gostaria de orar. Queria que você curvasse a sua cabeça agora diante dessa palavra tão profunda. E que você, por alguns instantes, você pudesse sondar o seu coração. Quem é Jesus para você? O que você tem nas mãos? Será que você confia plenamente no pastor de Israel? Será que você não tem negligenciado a multidão? Por alguns instantes, com os teus olhos fechados, medite no que você ouviu nessa manhã. Talvez o que você tem que fazer nessa manhã é pedir perdão ao Senhor. Porque você não tem feito aquilo que você deveria fazer, porque você não tem confiado como deveria confiar, porque você enxerga Jesus de forma completamente distinta do que a Bíblia apresenta de quem Ele é. Senhor, nosso Deus, Pai querido, nós nos deparamos aqui, Pai, com a Tua identidade poderosa. Jesus, Tu és apresentado para mim e para os meus irmãos como o pastor de Israel. Senhor, se o Senhor é tudo que a Bíblia diz que é, nós estamos diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Rei do Universo. Nós estamos diante daquele que tem o governo e o controle de todas as coisas, o qual nós só podemos nos submeter em adoração. Senhor, o que nós temos em mãos hoje é muito pouco, é apenas o reconhecimento, Pai, de quem nós somos, o reconhecimento de que somos, Pai, parte desta multidão, mesmo sendo discípulos, também temos fome, também temos sede, também precisamos da Tua graça e da Tua misericórdia. Senhor Deus, diante dessa palavra, nós entendemos que nós só podemos confiar em Ti, e esta confiança nos trará o pão vivo que desceu do céu, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e a entrada no banquete triunfal do Senhor. Banquetes e cerimônias e alimentos, Pai, que vão alimentar a multidão. Não queremos ser negligentes nesse chamado, nem, Senhor Deus, inconsequentes diante de tão grande alimentação. Não podemos nos deliciar com esse grande banquete enquanto outros estão morrendo de fome, mas nós precisamos hoje ouvir o Teu chamado para levar este alimento ao maior número de pessoas possíveis. Que mesmo, Senhor Deus, que seja para resolver o problema temporal destas pessoas, que ainda assim a nossa tarefa é alimentar esta grande multidão. Senhor Deus, nós precisamos confiar no pastor de Israel. Maior do que Davi, maior do que Moisés é o Senhor. O Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, aquele que está nos conduzindo. E nesta manhã nós queremos nos curvar, reconhecendo quem Tu és, reconhecendo, Pai, que nós dependemos de Ti completamente, que nós dependemos da Tua graça, da Tua misericórdia e do Teu amor, Pai. Assim nós oramos, em nome do Teu Santo Filho Jesus. Amém, amém, amém. Queridos, eu espero que essa palavra tenha falado ao seu coração, assim como falou ao meu coração. Eu espero que essa palavra possa frutificar e que ela possa ser um divisor de águas na sua vida. Nós estaremos durante toda essa semana envolvidos em todas as nossas atividades online. A Igreja Nave não parou, mas ela continua produzindo os frutos que assim o Senhor nos pediu para produzir, alimentar esta multidão. Então fique atento a todas as atividades que teremos durante toda essa semana. Atividades pensadas para abençoar a sua vida. Atividades pensadas para ser bênção na sua vida. Assim nós encerramos então
a exposição do texto bíblico hoje, na pregação da palavra, esperando encontrar vocês aí na nossa igreja virtual em qualquer momento, né? Que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo domingo na presença do Senhor, debaixo da graça e da misericórdia do Senhor. Que Deus te abençoe, um ótimo domingo e uma ótima semana e um ótimo mês de maio para todos nós. Não esqueça, hoje faça a ceia do Senhor na sua casa, tá bom? Deus abençoe.